Bom, galera, vamos então começar aqui o nosso primeiro módulo da parte teórica desse curso para o Enem. Tá? Então, esse primeiro módulo, nosso objetivo é falar sobre números naturais, falar um pouquinho sobre as 4 operações básicas e também definir o conjunto dos números inteiros. O primeiro módulo, basicamente, vai falar sobre matemática básica, exercícios que envolvem raciocínio, matemática básica no sentido de conjuntos numéricos e sistemas de medida, ok? Vamos começar, então, com o que é mais importante, com o que é a matéria-prima, na verdade, da nossa matemática. Não é? Não tem como você falar na matemática sem você conhecer os números. E é importante que a gente entenda, pessoal, que o surgimento dos conjuntos numéricos, ele se dá num contexto em que você tem a necessidade de você contar. O ser humano, enquanto ele é nômade, enquanto ele anda para lá e para cá, enquanto ele não tem uma residência fixa, enquanto ele não vive em sociedade, ele não tem necessidade alguma em contar, ele não tem necessidade alguma em diferenciar quantidades. A única coisa que o ser humano pensa é em fugir, em conseguir a comida, em conseguir não ser morto, por exemplo, por algum animal selvagem. A partir do momento que o ser humano começa a se juntar e começa a se relacionar em sociedade, ele começa a perceber, por exemplo, que ele pode plantar, que ele pode cercar animais, que ele pode, então, viver socialmente, se juntar com outras pessoas. E é aí que surge a necessidade da contagem. É aí que surge a necessidade de diferenciar quantidades. Imagine que eu tenha lá um rebanho de ovelhas, né? Eu tenho lá um pastor, né? Ele tem que cuidar das suas ovelhas, ele leva essas ovelhas para pastar e depois ele precisa voltar com essas ovelhas para o seu cercado. Imagine que você tem ali 30, 40, 50 ovelhas, mas que você não saiba contar. Foi nesse contexto que eles começaram a perceber que eles levavam algumas ovelhas para pastar e que muitas vezes eles perdiam essas ovelhas. Muitas vezes essas ovelhas elas se perdiam no caminho. E para então que eles pudessem diferenciar quantidades, eles precisavam começar a desenvolver então sistemas de contagem. Um dos primeiros sistemas de contagem utilizado foi eles pegarem pedrinhas. Para cada ovelha, uma pedrinha. Uma relação em que você pegava lá uma sacolinha e cada ovelha que passava para pastar, ele colocava uma pedrinha dentro do saquinho. Quando era preciso voltar as ovelhas, para cada ovelha que voltava, ele tirava uma pedra do saquinho. Se sobram pedras no saquinho é porque faltam ovelhas. E se faltam pedras no saquinho, teoricamente é porque mais ovelhas de outro rebanho tinham vindo junto com as ovelhas dele. Percebam que esse é um sistema teoricamente primitivo de contagem, mas que no fundo até hoje nós usamos este mesmo sistema de contagem em muitas ocasiões. Claro, nós também temos análise combinatória, mas se eu perguntar para você, conte quantas pessoas passaram na rua nos últimos... Conte, né? Quantas pessoas vão passar na rua nos próximos 5 minutos. Provavelmente para cada pessoa que passar, você vai anotar 1, 2, 3, 4, você vai apontar a pessoa e você vai lembrar de um número, você vai lembrar de um símbolo. Esses símbolos são as nossas pedrinhas. E não é à toa que nós utilizamos o termo cálculo. Cálculo vem do latim cálculos, que significa pedra, ou pedra pequena, pedra de maneira geral. Tanto que nós temos o cálculo renal, que é a pedra no rim, e nós também dizemos que nós vamos calcular alguma coisa, nós fazemos os cálculos quando nós estamos trabalhando com a matemática. O que acontece é que a manifestação natural do ser humano é contar. E se a manifestação natural do ser humano é contar, nós pegamos todos os números que são utilizados para a contagem e colocamos dentro de um conjunto chamado então de conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais tem como símbolo a letra N, muitas vezes ela vem estilizada desta forma, e aí nós utilizamos então os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, e esses 3 pontinhos então indicam que nós temos uma infinidade de números naturais. Um símbolo que você tem que ficar ligado, que é muito importante, é o símbolo do asterisco, que ele vem sobrescrito à direita do conjunto. Não só para o conjunto dos números naturais, mas qualquer conjunto que você pegar, se você tiver o asterisco sobrescrito, é porque você tem que tirar o 0. O 0 é considerado um número nulo, e por isso você vai ler isso aqui como sendo o conjunto dos números naturais não nulos. Ou seja, você vai pegar todos os números que você utiliza para contar, porém você vai considerar somente os números positivos. Você não vai considerar o 0 aqui. Tudo bem? O que nós precisamos perceber é o seguinte, essas nossas pedrinhas, esses símbolos que eu estou colocando aqui para vocês, não são exatamente as mesmas pedrinhas, os mesmos símbolos que nós temos, por exemplo, num sistema no Japão, na China, ou mesmo no sistema romano, que é um pouco mais conhecido. Uma coisa que é bom você entender e você lembrar é que o nosso sistema numérico ele é chamado sistema numérico indo-arábico posicional. Indo porque foram os hindus que desenvolveram,
Arábico, porque foram os árabes que dominaram e difundiram este sistema numérico. Mas o mais importante é que o sistema é um sistema decimal e posicional. O sistema ser decimal e posicional, galera, é muito importante. Primeiro, decimal porque você vai ter as variações, ou você vai ter as trocas de casa e unidade variando, então, de 10 em 10. E posicional porque a posição de um algarismo faz diferença no número. Quando a gente diz decimal posicional, ó, que bacana para a gente lembrar disso aqui, ó. Por exemplo, este número, este algarismo, ele representa 3. Agora, se eu colocar um algarismo à direita, este algarismo já não representa mais 3, e sim 30. Porque cada casa que você anda à esquerda, ela vai valer 10 vezes mais do que 10 vezes mais não, né? 10 vezes a casa que está à direita. Então, esta casa é a casa da unidade, esta casa é a casa da dezena, que vale 10 vezes a casa da unidade. Depois você vai ter a casa da centena, você vai ter a casa da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Como a posição de um algarismo faz diferença no seu valor, o sistema é chamado de sistema posicional. Como este valor varia de 10 em 10, esse sistema é chamado de sistema decimal posicional. Notem, por exemplo, que o sistema romano ele não é um sistema posicional, porque para representar 332 nós faríamos como 332. Ou seja, esse símbolo vale 100. Continua valendo 100, continua valendo 100. A posição dele não faz diferença, a posição dele não muda o seu valor. Por isso esse sistema não é um sistema decimal posicional e esse sistema sim é um sistema decimal posicional. Suzuki, mas qual é a vantagem do sistema ser decimal posicional? Vou te dar um exemplo. O fato do sistema ser decimal posicional facilita muito a nossa vida no sistema do algoritmo da multiplicação. Porque graças ao fato do sistema ser decimal posicional, nós podemos fazer o quê? 5 unidades vezes 2 unidades, 10. 10 são 0 unidade e sobra uma dezena. Esse que é o famoso sobe 1. O 1 não sobe, você coloca por quê? Porque 5 vezes 2 dá 10, que é 0 unidade e uma dezena. Aqui não é 5 vezes 3, é 5 vezes 30. Só que como sistema decimal posicional, você pode fazer 5 vezes 3, que dá 15, ou seja, 5 vezes 30, que dá 150, com uma dezena vai dar 160, ou seja, 5 vezes 3, 15, mais 1, 6, por isso você pode fazer dessa forma. Depois 5 vezes 3, 15, mais 1, 6, e eu só posso escrever desse jeito porque o sistema é decimal posicional. Imagine que você tivesse que fazer esta conta aqui agora, ó. Faz a conta, eu vou até colocar esse vezes aqui um pouquinho mais afastado, tá? Então faz essa conta, 332 vezes 15 no sistema romano, você vai se complicar. E você vai se complicar porque o sistema não é um sistema decimal posicional. Quando você vem para o 1, não é 1, é 10. Por isso que quando você multiplica a dezena, você já vai colocar abaixo da dezena. Porque 10 vezes 2 dá 20. Tudo bem? 10 vezes 2 dá 20. E 10 vezes 2, 20, são duas dezenas. Por isso, 1 vezes 2, 2. 1 vezes o 3, 3. E 1 vezes o 3, 3. Ou seja, 10 vezes 2, 20. 10 vezes 30, 300. E 10 vezes 300 dá 1000. Como você tem um sistema decimal posicional, você então pode somar aqui as casas e aí você vai chegar em 4.980. Se não fosse o sistema decimal posicional, isso aqui complicaria bastante, ok? Uma coisa importante, pessoal, não se esqueçam, o fato do sistema ser um sistema decimal posicional nos permite fazer o seguinte, ó, presta atenção, você vai poder escrever isso aqui, ó, ao invés de 4.980, ao invés não, né? O 4.980 ele pode ser escrito como 4 vezes 10 elevado ao cubo, que seria o 4 vezes 1000, mais 9 vezes 10 elevado ao quadrado, que seria o 9 vezes 100, mais o 8 vezes 10 elevado à primeira, que seria então o 8 vezes 10, mais o zero, que seria 0 vezes 10 elevado a zero. Ou seja, 4.000 mais 900 mais 80 mais zero. Por isso o sistema é chamado de sistema de base 10, ou sistema decimal. Se precisar usar isso aqui, use no exercício. Vou dar uma dica para você, presta atenção. Essa dica é importante. Se ele falar assim, considere um número de 2 algarismos, e ele não falar quem são esses 2 algarismos, muitas vezes você vai apresentar o número assim, ó. É um número xy. X dezena, y unidades. Isso representa o que para nós? 10x mais y. Por que, Suzuki? Porque se isso aqui fosse 57, você representaria como? 10 vezes 5 mais 7.
cada algarismo que tiver na casa da dezena, você tem que multiplicar por 10. E se fosse zxy, ficaria 100 vezes z, 10 vezes x, mais 1 vezes o y. Então não se esqueça disso, essa é a importância do nosso sistema ser um sistema decimal e posicional. Tudo bem, galera? Muito importante essa ideia aqui para alguns exercícios que nós vamos fazer depois mais na frente. Beleza? Bom, com os números naturais, vou trabalhar com vocês 4 operações básicas. Quem são essas 4 operações básicas? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Só quero lembrar os nomes para não ter perigo de repente, ele cobra lá no enunciado parcela, minuendo, subtraindo e você não sabe o que é. Então presta atenção. Na adição, nós sempre teremos parcela mais parcela igual a soma. Tudo bem? Então na adição sempre teremos parcela mais parcela igual a soma. Então 3 mais 2 é igual a 5, o 3 e o 2 são as parcelas, o 5 é a soma. Percebam que se 3 mais 2 é igual a 2 mais 3, a ordem das parcelas não altera a soma. Isto é propriedade comutativa para a adição. Propriedade comutativa para a adição, o verbo comutar significa trocar. Então eu posso trocar os elementos de posição sem problema nenhum. Tudo bem? Se nós formos falar da segunda operação a ser estudada, que é a subtração, na subtração a ordem faz diferença, porque na subtração você tem quem vai ser subtraído e quem subtrai. 7 menos 4 é igual a 3. 7 é quem vai ser subtraído, 4 é quem subtrai e 3 é o resultado desta subtração. Nesta subtração você vai ter minuendo. Minuendo é quem vai ser subtraído. Menos subtraindo. Subtraindo, presta atenção, subtraindo é quem subtrai. É quem vai subtrair. E isso vai ser igual a quem? Vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ser igual a diferença. Tudo bem, pessoal? Então, na subtração, você tem minuendo menos subtraindo igual a diferença. Aqui a ordem faz diferença. Aqui a ordem muda o resultado. Depois, nós temos a operação da multiplicação. Essa é a mais famosa de todos em termos de nome, né? Todos nós vamos lembrar sem problema nenhum, ó. Lembra que numa multiplicação, o que nós temos? Nós temos fator vezes fator igual a quem? Igual a produto. É aquela propriedade antiga, né? Aquela propriedade que todos nós conhecemos. Muitas vezes a gente fala como se fosse um ditado popular, que é o quê? A ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 7 é igual a 7 vezes 3, tanto faz a ordem, que vai ser igual a 21. Beleza? E uma operação muito importante da gente trabalhar os elementos, que é a operação da divisão. A operação da divisão tem algumas propriedades importantíssimas. Lembre-se que na divisão nós temos quem vai ser dividido como sendo dividendo, quem vai dividir, que nós chamamos de divisor, o resultado da divisão, que nós chamamos de quociente, e depois nós vamos ter aqui um resto para esta divisão, tudo bem? Então você tem dividendo, quem vai ser dividido, divisor, que é quem divide, você tem quociente, que é o resultado, e resto da divisão. Esse quociente está aparecendo aqui com o que, não se esqueçam, que é por isso que lá na frente nós vamos falar na próxima aula nós vamos falar sobre os números racionais, que vai ter a ver com este que aqui do quociente. Tudo bem? Eu vou usar aqui, ó, vem aqui comigo, eu vou usar aqui de novo para a gente poder pensar uma coisa junto aqui, ó. O que a gente vai poder fazer? Quando nós estamos falando sobre a divisão, nós podemos fazer uma coisa, por exemplo, como essa aqui, ó. Imagine que nós tenhamos 32 dividido por 6 vai dar 5 e sobra resto 2. Então pensa comigo, ó. Você tem 32 dividendo, 6 divisor, 5 quociente e 2 o resto. Não se esqueçam, olha a propriedade importante. Quociente vezes divisor mais resto vai dar igual a dividendo. Sempre que eu fizer quociente vezes divisor e somar com o resto vai dar o dividendo. Tanto que se eu fizer 5 vezes 6 vai dar 30, e 30 mais 2 vai ficar 32. Isso é uma propriedade extremamente importante que a gente vai também utilizar para resolver exercícios. Toda vez que você fizer quociente multiplicado pelo divisor, somar com o resto vai voltar para o dividendo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, o que nós vamos fazer aqui, ó? Para a gente finalizar esta primeira aula, este primeiro módulo, né? O primeiro módulo não, né? A primeira aula do primeiro módulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros.
Depois de você poder contar, de você poder diferenciar quantidades, de você utilizar esses resultados ou esses numerozinhos para cálculos, você percebe que na relação social começam a ter a ideia de dívida. Você pode ter 2, mas você pode dever 2. Você pode ter 5, mas você pode dever 5. E esta ideia de dívida é justamente representada pelos números inteiros, que tem como símbolo a letra Z, que vem do termo alemão Zahl, Z-H-A-L, Zahl, que é um termo alemão que significa número, e os números inteiros, então, são todos os números negativos, todos os números positivos, o número nulo, que é o zero, eles inteiros, né? Só os números inteiros. Não entra fração não exata, não entram os números decimais com casas decimais à direita da vírgula. Então, os números inteiros vêm do menos infinito, e aí eles passam, por exemplo, por menos 2, por menos 1, por 0, por 1, por 2, e vão até o mais infinito. Estes são os números inteiros. Agora presta atenção que eu quero uma coisa de vocês. Toda vez que você olhar para este sinal, você vai interpretar este sinal como sendo o sinal de oposto. Então este sinal, que a gente normalmente chama de sinal de menos, vai ser aquilo que nós vamos chamar de sinal de oposto. Quando a gente fala de sinal de oposto é pelo seguinte, pessoal, ó, 3 menos menos 2. 3 menos menos 2 você vai interpretar como sendo 3 e o oposto do oposto de 2. Oposto do oposto de 2, nós estamos pensando numa situação como essa. Se nós formos representar os números inteiros e os números naturais em uma reta, nós teremos os números à direita e os números à esquerda do zero. Os números à direita do zero serão positivos e os números à esquerda do zero serão negativos. Por exemplo, o 2, o oposto do 2 vai ser o menos 2. O menos 2, o oposto de menos 2, presta atenção, o oposto de menos 2 vai ser igual a 2. Oposto tem que estar alguma coisa para estar oposta, ela tem que estar oposta a alguém ou a alguma coisa. Então, quando a gente diz oposto, é oposto em relação a quem? Em relação ao zero. Quem está oposto ao 2 em relação ao zero? Menos 2. Quem está oposto ao menos 2 em relação ao zero? O mais 2. Então, olha que delícia. 3 menos menos 2 é 3 e o oposto de menos 2. Só que o oposto de menos 2 é mais 2 e por isso 3 mais 2 vai ficar igual a 5. Tudo bem? Bom, só para a gente encerrar, não se esqueçam desses símbolos aqui, ó. Quando a gente coloca assim, o que significa? Que tem que tirar o zero. Agora, quando a gente coloca, por exemplo, o maisinho, significa que você tem que tirar os números negativos. Então você tem uma grande diferença entre este e este símbolo. Presta atenção. Aqui, números inteiros. Asterisco sobrescrito à direita, tira o zero. Maisinho subscrito à direita, tiro os negativos. Se eu tirei o zero e tirei os negativos, só sobraram quem? Só sobraram os positivos. Se só sobraram os positivos, vai tirar os zeros negativos, vai sobrar 1, 2, 3, assim por diante. Ou seja, só sobraram os inteiros positivos. Agora olha que coisa mais linda. Presta atenção. Nós temos três possibilidades. Positivo, nulo, negativo. Tirou os negativos, tirou o nulo, sobraram os positivos. Agora, se eu tirar só os positivos, se eu tirar só os negativos, sobra o nulo e sobram os positivos. Então, se eu tirar só os negativos, você vai ter os inteiros não negativos. Ou seja, quando aparecer só o maisinho, jamais você vai chamar de inteiros positivos. Você vai chamar isso aqui de inteiros não negativos. Tudo bem, pessoal? Só tirou os negativos. Então você chama de inteiros não negativos. Se você tem uma situação, por exemplo, como essa, você tem, tira o zero. O que é o menosinho? Tira os positivos. Então sobraram quem? Os inteiros negativos. Tudo bem? Tirou o zero e os positivos. Então sobraram os inteiros negativos. Agora, se nós tivermos uma situação, por exemplo, como essa, tira o asterisco não, tá? Uma situação como essa. Tem os inteiros, tirei os positivos, o que vai ficar? Inteiros. Ó que maravilha, ó. Se você tirou só os positivos, vai ficar inteiros não positivos. Beleza, pessoal? De números inteiros é isso.
Percebam que todos os naturais eles estão contidos no conjunto dos números inteiros, então significa que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, e toma cuidado com o sinal, não é? Lembra que se você multiplicar dois números negativos, o resultado é positivo. Se você multiplicar um positivo com um negativo ou um negativo com positivo, o resultado é negativo, e claro, multiplicando dois números positivos, o resultado também será positivo. Beleza? Gente, encerramos assim esta primeira parte do primeiro módulo. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre números racionais, sobre dízimas periódicas, uma parte muito importante também para a gente continuar este módulo 1. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, até daqui a pouco.